Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um treinamento aqui da nossa Universidade Carbon. É uma alegria muito grande estar aqui, trazer conhecimento para vocês e falar de um tema que eu gosto muito. Hoje eu te garanto, eu vou honrar o seu tempo. Cada minuto que você dedicar nesse treinamento, no final, você vai falar, valeu a pena. Me conta aqui de onde você está falando, se é o primeiro treinamento que você está participando, se você está animada ou animado para esse treinamento, me conte aqui nos comentários. Daniele Lopes está falando de Pouso Alegre, minha cidade querida. Seja bem-vinda. Marjorie Matias, tudo bem, Marjorie? Seja muito bem-vinda. A Sara Jennifer está falando aí de Taubaté. Kelly, tá tudo bem? Kelly, tá querida, seja muito bem-vinda. Érica Menezes, seja bem-vinda também. Ó, o pessoal tá falando aí de Apucarana, no Paraná. Daiane Rocha, seja muito bem-vinda. Marciela, Maricleia, que legal, seja bem-vinda aí, Maricleia. Maria Aparecida, tá falando aí também, primeiro treinamento. O pessoal de Colatina, que bacana, né? Que privilégio nós temos de estarmos reunidos, né, através da tecnologia, através da internet. Isso tem nos ajudado muito a encurtar, né, espaços, a encurtar distâncias. Então é uma alegria muito grande poder realmente estar aqui entregando conhecimento para vocês, que é algo no qual eu sou apaixonado, eu falo que essa é a minha missão, esse é o meu propósito, estar aqui trazendo conhecimento para vocês e auxiliando, mostrando para vocês que a venda, de fato, é o caminho mais curto para a prosperidade. Nosso treinamento de hoje é um treinamento muito legal. O Felipe Martins está por aí. Seja bem-vindo, Felipe. Rui Tássio está por aí também. Um grande abraço, Rui. Camila Oliveira, Fátima Prota, Maria Cristina, que legal. Gente, quem ficar comigo até o final desse treinamento, e eu quero fazer aqui um combinado. Eu vou dar de presente para vocês um e-book com o conteúdo do nosso treinamento de hoje. Só que de maneira mais profunda, de maneira mais direcionada, para que ao terminar essa nossa aula, você consiga analisar esse e-book e consiga colocar em prática tudo que nós aprendermos aqui. Eu digo que a melhor maneira de você, de fato, aprender é aplicar o conhecimento. De nada adianta você vir aqui, ouvir e não colocar em prática. Então, o objetivo desse e-book é esse. É fazer com que você consiga colocar em prática todo o conhecimento que nós iremos adquirir aqui na aula de hoje. Eu digo que todas as vezes que eu sento para poder ensinar, eu também aprendo muito. Todas as vezes que eu estou aqui trazendo esse conhecimento para vocês antes, eu preciso estudar muito, antes eu preciso me entregar, para que de fato eu entregue algo que faça a diferença na vida de vocês. Rose Silva, seja bem-vinda. Juliana Brasil está por aí também, de Campinas. Mari Oliveira, seja bem-vinda. É isso aí, gente. Então, fique comigo até o final, que vocês vão ganhar de presente esse e-book. É um e-book muito legal, que vai estar te ajudando aí na sua jornada como empreendedora no segmento de semijoias. Afinal, a gente já fez esse combinado, né? Vocês não são revendedoras apenas de semijoias. Vocês empreendem no segmento de semijoias. Você precisa se posicionar dessa maneira. Você precisa se portar como uma empreendedora, como um empreendedor, que de fato você é. A partir do momento que você recebe esse mostruário, esse pano, essa maleta de semijoias, você se torna um empreendedor e uma empreendedora. Afinal, você faz a gestão do seu tempo, você faz a gestão financeira, você faz a captação de clientes. Então, você sim é uma empreendedora, é um empreendedor. Não encare as semijoias apenas como uma renda complementar. Porque quando você enxerga dessa maneira, você não consegue visualizar as oportunidades que a semijoia pode trazer para a sua vida. E confesso, são inúmeras. Nós temos visto ao longo dessa nossa trajetória muitas mulheres e muitos homens que têm mudado a sua história através das semijoias. Mas para isso, o primeiro passo é você entender que a semijoia ela pode te dar essa possibilidade. Ela pode te trazer essa liberdade. Você não revende apenas semijoias. Você leva autoestima para muitas mulheres, você leva para elas, às vezes, aquele reconhecimento que faz muito tempo que ela não é reconhecida. Então, a semijoia ela tem esse poder de fazer com que mulheres que recebem essa semijoia se sintam empoderadas e você se torne uma empreendedora aí do segmento, tá bom, gente?
Então vamos lá, vamos começar aí o nosso treinamento. Vai ser muito legal, como eu disse para vocês, e quem ficar até o final vai ter esse privilégio de estar recebendo aí o nosso e-book, tá? Daiane Figueiredo Arce está por aí, seja bem-vinda. Lara Marques, seja muito bem-vinda. Karina Jarandilha, seja bem-vinda, Karina. Maiara Carvalho. É isso daí, gente. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Hoje, né, eu fiz questão de não trazer nenhum slide. Hoje eu vou estar falando diretamente com vocês para que, de fato, você consiga aprender e consiga aplicar, né, esse conhecimento que vai ser trazido para você hoje. Eu vou trazer 5 passos que, de fato, vão mudar o seu jogo dentro do segmento de semijoias. Antes de começar a nossa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida, eu vendi livros de porta em porta, eu vendi livros no semáforo. Então, eu sei qual é a dor que você sente, eu sei quais são as dificuldades que você tem no dia a dia e também sei qual é o caminho que você deve seguir para ter muito resultado. Eu carrego comigo e levanto essa bandeira, que a venda ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Eu sou improvável, que tinha tudo para poder dar errado. E descobriu nas vendas, descobriu na venda direta um caminho para poder prosperar, para poder realmente viver coisas extraordinárias. E hoje essa é a minha missão, é mostrar para você esse caminho, fazer com que você acredite no seu potencial e de fato evolua, de fato prospere dentro desse segmento. Eu trouxe aqui alguns passos que eles serão muito importantes, né, para que de fato você consiga alcançar resultados surpreendentes. O primeiro passo que eu trouxe aqui é uma objeção que eu tenho ouvido muito, né? Eu também tenho equipe de revendedoras, eu treino muitas revendedoras e eu ouço muito isso, que as clientes só querem comprar fiado. Isso acontece aí com você também ou só acontece aqui dentro do meu ciclo? Me conta aqui nos comentários. Você também tem essa dificuldade de vender à vista, de vender realmente ali a pronta entrega, ou você só tem, né, recebido clientes que querem comprar fiado? Me conta aqui nos comentários, é muito importante. Ó, a Marielle, acontece muito aí, Marielle. E tenho certeza que não é só com você, acontece com 90% das pessoas que estão aqui com a gente. Então hoje, né, você vai sair daqui pronta para quebrar essa objeção, para que isso não aconteça mais com você. Porque quem determina as regras do jogo é você. Quem determina o que vai acontecer dentro do processo de vendas é a empreendedora, é a vendedora, é o vendedor. Você não pode deixar o controle dessa negociação na mão da sua cliente. Porque se você deixa na mão dela, o que vai acontecer? Ela vai determinar as regras do jogo. E quando ela determina as regras do jogo, infelizmente, nós que estamos do lado de cá, a gente acaba perdendo muito com isso. Eu coloquei uma frase aqui que ela diz o seguinte: quando você vende fiado, quem fica com a semijoia é a cliente. E quem fica com a conta é você. Você conseguiu entender o poder dessa frase? Eu vou repetir. Quando você vende fiado, quem fica com a semijoia é a sua cliente. E quem fica com a conta é você. Afinal, a partir do momento que você pega essa semijoia no consignado, a responsabilidade é sua, correto? Então, quando você entrega fiado, né, para poder marcar na caderneta, não sei como que você fala aí, você transfere uma responsabilidade que é da sua cliente para você. Caso ela não pagar, quem que vai ter que assumir essa responsabilidade? É você. Então, o fiado, ele só traz malefícios para a sua jornada. Vamos aprofundar um pouco mais, né? Vender fiado causa uma ilusão de venda, mas ela gera o quê? Estresse emocional. Você concorda comigo que quando você vende fiado, você passa dias se cobrando mentalmente, sonhando com aquele pagamento? E eu digo que eu tenho raiva de pessoa que compra e não paga. Você também tem essa sensação? Você também fica mal quando a pessoa compra com você e não cumpre com o combinado? Isso gera muito transtorno emocional. Você gasta energia em uma situação onde você deveria estar usando o seu tempo para captar novas clientes e não para poder gerar esse estresse emocional. Você perde autoridade. Quando você vende fiado, você se torna uma conhecida, não uma profissional. Vender fiado gera desconexão. Quando você marca para a pessoa, você não passa profissionalismo. E acontece mais, relacionamentos desgastados. O que eu quero dizer com isso? As cobranças, elas atrapalham as amizades. Às vezes você vende fiado para uma amiga tua,
aí você vai cobrar, acaba estragando a amizade de vocês. Às vezes você vende para um familiar, você acaba perdendo a amizade com aquela pessoa. Então são mais transtornos do que pontos positivos. Bruno, então você está falando para mim que eu não devo vender fiado? Não é isso que eu estou falando. Existem pessoas, né, que são pessoas corretas, que pagam de verdade, não tenho dúvidas disso, mas tome muito cuidado. Eu tenho visto aqui muitos sonhos se desmoronando porque as pessoas ficam com dó, elas ficam com pena e vendem fiado. Bruno, mas você está falando da nossa dor. Como que a gente vai resolver isso? Calma, que nesse primeiro passo eu levanto qual é a dor e vou trazer qual é a solução para que você não venda mais fiado, tá? O que eu coloquei aqui? Algo que você deve levar para a sua vida. É uma ancoragem. Todas as vezes que você se sentir tentado a vender fiado, o que você vai falar? Quando eu digo não ao fiado, eu digo sim à minha liberdade. É isso mesmo. Por que você se tornou uma empreendedora de semijoias? Em busca da sua liberdade, correto? Você quer a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica. E quando você vende fiado, sabe o que você está falando? Você está falando não para a sua liberdade. Tá? Você não deve colocar a sua liberdade na mão de uma outra pessoa. Vamos dar sequência para vocês entenderem um pouco mais o que eu quero dizer com isso? Uma reflexão importante. Se a cliente, né, ela não tem cartão nem dinheiro, reflita. Talvez ela ainda não seja o seu público ideal. A cliente ideal é aquela que valoriza o seu trabalho e está disposta a investir no que você oferece. Bruno, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso daí. Às vezes, está gerando uma objeção agora na sua cabeça. Você está falando, Bruno, é muito fácil você falar, mas você não está no dia a dia, você não conhece quem são as minhas clientes. Eu não conheço, mas eu te garanto que aí na sua cidade existem muitas mulheres com poder de compra. Aí na sua cidade existem muitas mulheres que têm dinheiro sobrando, só esperando alguém para poder investir em semijoias. Mulheres que estão com o limite do cartão ali alto, esperando alguém para poder vender semijoias. Mas sabe o que acontece? Às vezes você fica esperando, né, a cliente perfeita. Às vezes você fica só em cima daquelas clientes que fazem parte do seu ciclo de amizades. E às vezes, sabe o que acontece? Elas não têm perfil de compras que você precisa. Isso se chama o quê? Qualificar a sua possível cliente. Se ela não tem cartão de crédito, se ela não tem dinheiro para poder comprar, você me desculpa, mas ela não é a cliente ideal que você deve procurar. Eu trouxe algumas estatísticas aqui que elas são muito importantes para você. 53% dos brasileiros hoje usam cartão de crédito para compra. Olha esse número, 53% da população usa o cartão de crédito para poder realizar compras. E mais do que isso, às vezes você está falando, né, Bruno, é que você não conhece, né, o meu público. O meu público é família de renda baixa. Olha essa estatística que eu trouxe. Apenas 40% das famílias de baixa renda tem cartão de crédito. Apenas 40% das famílias de baixa renda tem cartão de crédito. O que reforça essa estratégia de trabalhar com clientes que efetivamente pagam. Então, hoje, 40%, né, da população de baixa renda tem cartão de crédito. Ou seja, de 10 pessoas que você fala, 4 vão ter cartão. Então, tente qualificar melhor a sua possível cliente. Busque mulheres que, de fato, utilizem o cartão de crédito. Em 2023, o Brasil tinha mais de 212 milhões de cartões de créditos ativos, um número superior à sua população. Você tem ideia disso? Essa pesquisa saiu em 2023 no jornal O Globo. Mais de 212 milhões de cartões de créditos ativos no Brasil. Ou seja, para de ficar justificando o resultado que você não tem, dizendo que as suas clientes, elas não têm cartão de crédito e não têm poder de compra. Na verdade, o problema não está na sua cliente, o problema está em você. Você não está qualificando a cliente correta. Uma outra coisa, aí na sua cidade, não sei qual cidade que você mora, não sei se aí tem shopping, mas eu tenho certeza que aí no centro da sua cidade existem muitas lojas. O pessoal no centro aí da sua cidade, essas grandes lojas, Casas Bahias, Magazine Luiza, elas trabalham vendendo fiado ou elas também trabalham no cartão de crédito e à vista? Então existe público sim. Talvez seja você que não esteja qualificando a sua clientela da maneira correta. Olha o que eu coloquei aqui, algumas simulações que podem acontecer aí no seu dia a dia. Aquela vendedora que não é treinada para aquela vendedora que é treinada aqui na Universidade de Cargo. Eu trouxe esse comparativo.
Quem é treinada na Universidade Carbon, a partir de hoje vai ter uma postura diferente. E aquela pessoa que não é treinada, vocês vão perceber como que ela reage diante dessas situações. Eu coloquei aqui, ó, aquela revendedora, né, que não é treinada. A cliente diz para ela: posso levar e pagar no fim do mês? Acontece isso com você? A cliente viu ali a sua semi-joia, gostou, aí ela vai e fala para você: posso levar e pagar no final do mês? Aquela cliente, né, que faz essa pergunta e pega do outro lado uma vendedora que não é treinada, sabe o que ela fala? Ela fala o seguinte: tá bom, pode ficar com ela. Passa os 30 dias e nada. Essa cliente não entra em contato com você, essa cliente não te dá satisfação, aí começa a gerar estresse, você acaba ficando ansiosa e achando que todas as pessoas vão cometer o mesmo erro com você. A cliente, né, que aborda uma vendedora que é treinada, ela diz o seguinte: posso pagar no final do mês? Sabe o que a revendedora preparada ela diz? Claro, para manter tudo organizado, eu faço condições que facilitam bastante. Posso te mostrar? Aí você direciona a sua cliente para pagamento imediato e mantém o controle. Bruno, mas eu não trabalho com cartão de crédito. A empresa que eu represento ainda não deu para a gente a possibilidade de trabalhar com cartão de crédito. Gente, nós já falamos isso e eu vou repetir. Protagonistas fazem acontecer. Vitimistas esperam acontecer. Sabe o que você vai fazer? Quando acabar essa nossa aula, você vai entrar ali no Google e você vai pesquisar. Caso você não tiver ainda a maquininha de cartão de crédito. Quero ter acesso a uma máquina de cartão de crédito. Gente, hoje tem inúmeras empresas. Às vezes você não precisa nem pagar a maquininha de cartão de crédito. Você consegue gerar a venda pelo seu celular. Ah, Bruno, mas eu vou pagar uma taxa. Não tem problema, é muito melhor você pagar uma taxa do que você perder uma amizade, você perder uma cliente e perder aquela venda que você fez no fiado. Outra possibilidade, quando você oferece para sua cliente a opção do parcelamento, você pode trazer para ela também uma simulação de quanto vai ficar aquela taxa. Hoje isso é muito normal. As pessoas vendem e ainda aplicam ali a margem em cima, né, daquele valor que está gerando pelo fato de estar parcelando. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa ter posicionamento. Você precisa acreditar no que você está vendendo. Eu carrego uma frase comigo que diz o seguinte: vendedor bonzinho não fica rico. Vendedor bonzinho não prospera. Você está com dó da sua cliente? Você não está querendo vender para ela no cartão de crédito porque vai acabar com o limite dela? Para com isso. Você não vai prosperar nunca. Nós estamos aqui para poder vender. Nós estamos aqui para poder alcançar a nossa prosperidade financeira. E não existe nada mais inteligente do que você vender no cartão de crédito, do que você vender no Pix e se posicionar. Sabe o que eu tenho percebido? Algumas revendedoras, elas abordam a cliente e pelo fato de não terem segurança no que estão fazendo, sabe o que elas fazem? Fulana, eu estou vendendo semi-joia, se você quiser, você pode me pagar a primeira parcela daqui 15 dias, a segunda daqui 30 dias. A cliente nem deu para ela a possibilidade de comprar fiado. E às vezes você, por falta de segurança, o que você faz? Você oferece para ela. Gente, isso não existe. Nesse mundo que nós vivemos hoje, você precisa trabalhar ou no cartão de crédito, ou no Pix, ou no dinheiro. Bruno, mais uma vez eu vou reforçar, não estou dizendo que você não deve vender fiado. Existem alguns casos, existem algumas exceções, mas você precisa se posicionar para que você não venha se frustrar e fazer desse sonho que é a semi-joia se tornar um pesadelo na sua vida. Então, a partir de hoje, quem não trabalha com maquininha, vai buscar um meio, vai buscar uma solução. A empresa aí que você representa, que estiver ouvindo aqui esse nosso bate-papo, por favor, auxilie as suas revendedoras a trabalharem com a maquininha de cartão de crédito. Isso vai aumentar as vendas, isso vai trazer mais confiança e vai ser bom para todo mundo, tá bom? Então, vocês conseguiram entender? O primeiro passo é: não venda mais fiado. Se posicione como uma empreendedora. O que eu coloquei aqui, ó? Quem paga à vista ou no cartão merece prioridade. Tá? Merece prioridade. E a dica final que eu trago para você aqui, ó: a qualidade do cliente que compra de você é muito mais importante do que o volume de vendas no fiado. E não se esqueça, vendedor bonzinho não fica rico. Se fez sentido para vocês, comente aqui nos comentários, fala para mim se você, né, já tem essa dificuldade, se você já está vendendo aí na maquininha de cartão de crédito, se você está vendendo no Pix, como que está o seu posicionamento. Conta para mim aqui nos comentários, enquanto isso eu vou beber uma água aqui.
Ó, eu mexo com cartão Infinity Pay, revendo pelo link, faz sentido sim, verdade. É isso aí, gente. Vamos trabalhar dessa maneira. Vai dar tudo certo. Às vezes, no começo, o que acontece? Você vai sentir ali um certo receio, você vai sentir uma certa dificuldade. Pode ser que nesse primeiro momento, né, aconteça de você perder algumas clientes, de perder algumas vendas, mas não fique mal por isso. Se você quer prosperar, se você quer fazer da semijoia algo sólido para a sua vida, você precisa trabalhar de maneira profissional. E não existe maneira mais profissional do que você trabalhar no cartão de crédito, trabalhar no Pix ou no dinheiro. Fiado não vai fazer você prosperar, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo e não menos importante, tá? Não menos importante. O passo 2, ele diz o seguinte, tá? Vamos pegar aqui o passo 2. A cliente falou que tá caro. Isso acontece com vocês? Quando a cliente, né, vê ali todas as suas peças e fala, nossa, fulano, essa peça tá muito cara. Nossa, fulano, eu vi de uma outra empresa que ela tá mais barata do que a sua. Acontece isso com você também? Me conta aqui. Eu acredito que essa seja uma dor muito, né, grande de muitas pessoas que trabalham revendendo semijoias. Mas sabe o que acontece? Às vezes o problema não está na sua semijoia, não está no seu acessório. O problema está em você. O primeiro ponto, gente, para que a gente consiga de fato prosperar, para que a gente consiga de fato viver uma vida abundante, é assumir a responsabilidade da nossa vida. Quando você assume a responsabilidade, quem é responsável por resolver? É você. Quando você terceiriza essa responsabilidade, não está mais no seu comando. Então assuma todas as responsabilidades. Se a sua cliente falou que está caro, tá? A responsabilidade é sua, porque você não conseguiu gerar valor para aquilo que você está vendendo. Vamos aprofundar um pouco mais isso daqui. Eu sempre gosto de trazer frases aqui para vocês. A frase que eu trouxe para esse passo 2 é: quando a cliente diz que está caro, ela não viu o valor. Seu papel é mostrar. E por que isso acontece? Na prática, isso acontece porque a maioria das revendedoras apresenta o preço antes de gerar conexão emocional. Bruno, o que você quer dizer com isso? Vamos aprofundar um pouquinho nisso? Você precisa agregar valor para a marca que você representa, você precisa agregar valor para as semijoias que você representa, você precisa ser uma vitrine, você precisa chegar, né, de uma maneira empoderada. Às vezes eu tenho percebido que algumas mulheres, sabe o que elas fazem? Ai, fulana, eu tô vendendo semijoia porque eu preciso fazer uma renda complementar. Você quer comprar uma semijoia para poder me ajudar? Gente, sabe o que vai acontecer? Qualquer peça que você oferecer, ela vai entender que está caro, porque você não agregou valor. Agora, quando você fala, fulana, eu sou uma empreendedora no segmento de semijoias, eu represento uma marca que já está há tantos anos no mercado, todas as minhas peças são hipoalergênicas, todas as minhas peças têm garantia, eu sei que o que eu estou trazendo para você é algo de extrema qualidade. Eu confio na empresa que eu represento e mais do que isso, eu te dou garantia. Se você usar da maneira correta, eu te garanto que você vai ter uma semijoia por muitos anos. O que você está fazendo aqui? Você está agregando valor. Você não está apresentando o preço antes de gerar conexão. Eu coloquei aqui, ó, a cliente, quando ela acha que tá caro, é porque ela ainda não se imaginou usando aquela peça. Ela ainda não entendeu aquele diferencial. Aí ela ouve o número que você fala, sem antes criar essa conexão emocional, e é claro que vai se levantar uma barreira e ela vai achar que aquilo tá caro. Então você precisa se posicionar como uma especialista. Como que você consegue, né, se apresentar e se posicionar como uma especialista, tá? Parece que às vezes você está pedindo a venda, não conduzindo com confiança. A cliente, ela percebe isso e ela te testa na maioria das vezes. Então, todas as vezes que a sua cliente dizer que está caro, é sinal que você não fez o seu dever de casa, tá? Às vezes você tem medo de defender o produto que você vende. Você sabe qual é a diferença da semijoia para uma bijuteria? Isso gera, né, credibilidade, isso traz confiança. Você tem estudado o perfil das clientes que você visita? A gente já abordou isso em outras aulas. Isso também agrega valor. A pessoa, ela percebe que ela não está comprando só uma semijoia. Por trás dessa semijoia existe uma consultoria. Por trás disso exige tempo dedicado, tá? Então você precisa mostrar para a pessoa que está do outro lado que você não é uma simples revendedora de semijoias, mas sim uma empreendedora que entende do assunto, que sabe o que está fazendo. Isso traz confiança e gera conexão emocional. Alguns exemplos reais aí que acontecem no dia a dia.
Eu coloquei aqui, ó, situação 1. A revendedora, ela queima o desejo, né? Se mostra um colar e diz aqui, ó, esse colar tá 180. Você não agregou valor, você não falou do colar, você só falou, ó, esse colar aqui é lindo e ele tá 180. Aí a sua cliente, ela fala assim, nossa, tá caro. Aí você fala, pois é, mas ele é bonito. Gente, quem faz isso não está agregando valor. Ela não entendeu nada sobre a durabilidade da peça, você não falou que é uma peça hipoalergênica, você não falou sobre a empresa que você representa, você não falou o que tem por trás de todo esse movimento, vai fazer com que aquela peça realmente se torne cara. Aí o que é a situação 2? De uma pessoa que é preparada, né? A cliente, ela compra, né, com loja barata, a cliente diz, tem um parecido na lojinha por R$60. Já aconteceu isso com você? Às vezes a pessoa, ela olha a sua peça e o que ela fala? Ah, eu vi uma outra lojinha que é muito parecido por R$60. Gente, isso acontece demais. Esse comparativo. As pessoas comparam o que a gente vende com aquela lojinha no bairro. Isso mostra que você, de fato, não agregou valor para o que você está fazendo, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Ó, uma explicação estratégica para que, de fato, você consiga quebrar essa barreira. A maioria das pessoas, ela não está comprando apenas um produto. Elas estão comprando um sentimento. Quando você vai comprar algo, você não está comprando simplesmente um produto. Você está comprando um sentimento. Ou seja, quando uma mulher, ela compra uma semijoia, ela quer o quê? Ela quer se sentir mais bonita, ela quer se destacar em algum evento que ela vai participar. É isso que ela quer, é uma recompensa por algo que ela conquistou. É um sentimento de poder, de vaidade, de cuidado. E quando você consegue ativar esse sentimento, antes de dizer o preço, ela não vê o valor, ela só vê o custo. Vocês estão conseguindo entender a diferença, gente? De preço e valor? Para você poder gerar valor para aquela peça, você precisa tocar no sentimento daquela mulher. Eu estou falando com a maioria de mulheres aqui. Você sabe o quanto isso é importante? Eu trouxe alguns dados aqui que fazem total diferença. 59% das compras hoje de semijoias, elas são motivadas por impulso emocional. A maioria das mulheres que compram semijoias, elas não se planejaram para isso. Ela comprou porque ela se sentiu merecedora daquilo. Você já comprou alguma coisa no calor da emoção? A venda de semijoia, ela acontece quando? No calor da emoção. Quando você consegue ativar esse sentimento na pessoa que está do outro lado, 90% de chances de você conseguir vender aquele acessório. Vou trazer algum exemplo aqui para você, né, entender o que eu estou falando. Você descobriu ali a dor da sua cliente, a sua cliente, ela disse que ela está comprando aquele acessório porque ela vai participar de um casamento. Ela vai ser madrinha daquele casamento. Perfeito? Então, o que você vai fazer para tocar na parte sentimental daquela mulher? Você vai falar assim, fulana, tente se imaginar você naquela festa de casamento, todo mundo olhando para você com aquele colar cheio de pedras, com aquele colar todo brilhante, você vai parar aquela festa, eu tenho certeza disso. O que vai acontecer? Ela vai se imaginar usando aquilo no dia do casamento e as pessoas elogiando. Você acha que ela vai ficar preocupada com o preço daquela peça? A última coisa que ela vai ver é o preço. Ela vai ver o valor que tem por trás daquilo. Então, gente, peguem esse recado. A partir de hoje, não venda preço, venda valor. Ative o sentimento da pessoa que está do outro lado. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que você consiga, né, de fato, entender o que eu quero dizer. Né? Qual que é o posicionamento que você deve, a partir de hoje, tomar como propósito. Né? Você não está pedindo, você está oferecendo algo de valor. Quem dita o valor da sua peça é você. Se você se acanha ao falar o preço, às vezes você vai falar o preço para a pessoa, você está com medo de falar o preço. Por que você está com medo? Porque você não sente confiança. Se você não sente confiança, qualquer valor vai se tornar caro para a pessoa que está do outro lado. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Alguns exemplos para vocês poderem entender o que eu quero dizer. A revendedora que não tem treinamento, aquela revendedora que ela é sem treino. Quando a cliente fala, nossa, esse está caro, né? A revendedora fala, pois é, mas ele é bonito. Resultado, a venda trava e a cliente perde o encanto. Agora, uma revendedora que ela é treinada. Você vai falar o seguinte,
Essa peça ela tem garantia, é hipoalergênica e ela é inspirada nos modelos italianos. Ela é pensada para quem quer brilho, estilo e durabilidade em uma peça só. O que você está fazendo aqui? Você está valorizando a sua peça. Gente, nós que somos vendedores, a gente precisa aprender a contar história. A gente precisa realmente entender sobre o produto que a gente vende. Estude os seus produtos. Eu tenho certeza que antes dessas semijoias chegarem em você, um estudo foi feito pela empresa que você representa. Não são semijoias qualquer. Pergunte para os donos dessa marca que você representa. Essa coleção ela foi inspirada em quem? Busque conhecimento para que você consiga agregar valor. Se torne, de fato, uma contadora de histórias. Quem conta histórias, quem agrega valor para o que vende, vai vender muito mais e essa objeção não vai mais existir. A objeção do preço, tá? Isso não vai mais existir a partir do momento que você entender a diferença de preço para a diferença de valor, tá bom? Fez sentido para vocês isso, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Eu estou falando de forma muito rápida. Qual que é a frase que eu quero que você leve aí para você poder reposicionar a sua mentalidade? A frase é: preço é o que se paga, valor é o que se leva. Quem não sabe mostrar o valor sempre acaba cedendo no preço. Mais do que isso, o cliente ele compra o que você acredita. Você tem que acreditar no seu produto. Se você não acreditar no seu produto, infelizmente a sua cliente ela não vai acreditar no que você está falando, tá? Então, esse é o segundo passo. Você precisa entender a partir de hoje a diferença, né, entre preço e valor. Existe uma diferença muito, muito grande, tá? Agora nós vamos para o passo 3. Gente, não se esqueça de quem está participando com a gente desse treinamento e ficar até o final, eu vou mandar um e-book de presente para a empresa, né, que você representa, para que eles enviem para vocês esse e-book e, de fato, você consiga aprofundar nesse assunto. Ali eu vou trazer mais dicas, ali eu vou estar trazendo exercícios para vocês aplicarem. Então, vai ser muito legal. Fique com a gente até o final desse treinamento, tá bom? Enquanto isso, eu vou bebendo aqui uma água. Aqui é um outro recado para você. Se você ainda não bebeu água hoje, eu não sei como que tá aí na sua cidade, aqui em Limeira tá friozinho, tá? Então, às vezes, no frio, a gente tem a tendência de beber pouca água, mas você precisa beber água, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa praticar exercícios físicos. Esse é um outro segredo para que você tenha muito resultado em qualquer área da sua vida. Cuidar da sua saúde. Gente, ó, outra coisa que eu coloquei aqui que é muito, muito importante também, ó. Peraí. Aqui, boa. Qual que é o terceiro passo, tá? Minha cliente some e eu não sei o que fazer. As clientes de vocês também somem? Você foi, mostrou ali as semijoias, ela gostou e falou, vou dar uma pensada. E nunca mais volta? Isso acontece aí com vocês também? Eu me recordo que quando eu vendia livros, isso era algo que mexia demais comigo. Eu fazia ali aquela apresentação, a pessoa gostava, e ela falava, eu vou dar uma pensada. Qualquer coisa eu te ligo. Esse qualquer coisa, dificilmente essa cliente vai voltar. Então, se você tem essa dor, esse recado agora é para você. Qual que é a frase que eu coloquei aqui? Ó? A cliente, ela não desapareceu. Sabe o que aconteceu? Você que parou de lembrar ela que você existe. Olha que frase forte. Não é a sua cliente que desapareceu. Foi você que parou de lembrar ela que você existe. Bruno, vamos aprofundar um pouquinho mais que eu não consegui entender. Por que isso acontece? Quando a cliente ela some, não significa que ela desistiu da compra. Significa que ela se distraiu. Tá? É isso. Quando a cliente some, não significa que ela desistiu da compra. Ela apenas se distraiu. Hoje as pessoas elas estão cercadas, né, por 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que com você não é diferente. É notificação o tempo todo, criança que ela tem que buscar na escola, trabalho acumulado, problema do dia a dia. Ela gostou da sua semijoia, mas ela saiu da conversa, foi viver a vida e esqueceu. E às vezes você fica com medo de estar incomodando. Ai, Bruno, mas eu vou ficar incomodando ela. Gente, para com isso. Isso não é real. O que é o erro mais comum que as revendedoras cometem, né? A cliente, ela diz, eu vou ver e te aviso. A revendedora responde, tá bom. E nunca mais envia uma mensagem para aquela cliente.
Resultado, a cliente, o que ela vai fazer? Ela vai comprar de outra pessoa ou ela esquece completamente que amou a peça, né, que você ofereceu para ela. Olha a estatística que eu vou trazer para vocês. Essa estatística, ela é muito forte. 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato. Você tem ideia disso? A maioria das vendas, 80% das vendas, elas acontecem entre o 5º e o 12º contato. Aí o que acontece? Você desiste na primeira tentativa. Sua cliente falou que vai pensar, ela se distraiu e você já desiste dela. Por que se diz muito no mundo das vendas que quem tem muito resultado, que quem tem muito sucesso, são as pessoas que persistem? Persistência é isso, é você não se esquecer da sua cliente. Ela se distraiu, ela precisa que você lembre. Bruno, traga soluções para mim. Eu preciso que você traga algumas soluções para eu poder, de fato, né, conseguir resolver esse problema que eu tenho enfrentado aí no meu dia a dia. Outra estatística que eu coloquei aqui, ó, 60% dos clientes, eles precisam ser lembrados de um produto de 2 a 4 vezes antes de tomar uma decisão. Você tem ideia disso? O cliente ele precisa ser lembrado de 2 a 4 vezes antes dele tomar uma decisão. Quantas vezes você aborda a sua cliente? Aquela que demonstrou interesse, aquela que disse que ia pensar, você nunca mais procurou essa pessoa. Aí você cria um bloqueio na sua mente. Você fala, nossa, aquela fulana é muito chata. Nossa, aquela fulana não compra de mim. Nossa, eu criei expectativa, ela não comprou. Para de vitimismo. Você tem que ir em busca da sua cliente, você tem que lembrar. Você tem que ser persistente. E a persistência ela é diferente da insistência. O que é a persistência? É você abordar a mesma cliente de maneiras diferentes, tá? Isso é persistência. A insistência é o quê? É você ficar lembrando a sua cliente da mesma maneira sempre. Isso é insistência, isso é feio, tá? Isso mostra despreparo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, e no e-book que eu preparei para vocês, existem muitos outros exemplos de você fazer com que a sua cliente não se esqueça de você, tá? Mas eu só vou mandar esse e-book se de fato vocês comentarem, se vocês disserem aqui o que estão achando desse nosso bate-papo, se está fazendo sentido para você, e mais do que isso, o que eu preciso, né, que você faça? Agradeça a empresa que investiu em você. Agradeça os empresários que acreditaram no seu potencial. Se eu estou aqui hoje, é porque o investimento financeiro foi feito. Se eu estou aqui hoje, é porque acreditam em você. Então agradeça esses empresários, essas empresárias e essa empresa que acreditou no seu potencial, tá? Isso é muito importante, você ter gratidão. A gratidão, ela faz toda a diferença na vida, né, de nós empreendedores, de nós vendedores. Então seja grata e grato à empresa que tem investido em você, tá bom? O que eu coloquei aqui, ó? Para você não se esquecer. Quem lembra com carinho vende mais. Quem some junto com a cliente perde a venda. Se você está sumindo junto com a sua cliente, a chance de você perder a venda é muito grande. O que você precisa entender? A cliente, ela já gostou da sua semijoia, tá? Ela já gostou. Ela só precisa ser relembrada do desejo que sentiu. Ela só precisa disso. Isso tem que ser feito de forma leve, sem parecer uma cobrança. Qual que é o nome disso? Lembrança estratégica, tá? Você continua presente na mente dela, com respeito e criatividade. Vou trazer alguns exemplos aqui agora. A revendedora que não foi treinada pela Universidade Carbon. O que acontece? Sem treino, tá? A cliente fala, eu vou pensar, depois te falo. O que a revendedora despreparada ela fala? Tá bom, me avisa. Você não está falando isso não, né? E se você estava falando isso, tá? Ó, a Ana Carneiro, Bruno, essa aula parece que está sendo feita para mim. Ô, Ana, você acredita que todas as vezes que eu estudo essas aulas, antes de trazer para vocês, eu também me coloco no lugar de aprendiz? Tem coisas que eu acabo esquecendo, e é muito importante eu estudar esse conteúdo novamente, porque eu percebo que eu estou falhando também. Então, não se sinta mal por isso. O primeiro passo é a gente reconhecer, eu estou errando aqui, tá? A partir do momento que você sabe onde você está errando, você sabe qual é o caminho que você deve seguir, tá bom? Então, parabéns por reconhecer. Isso faz toda a diferença. E o que é o resultado dessa revendedora sem treino? O assunto morre ali e a venda também. A cliente falou que ia pensar, ela falou, tá bom, me avisa.
que aconteceu? O assunto morreu e a venda também. Agora, a partir de hoje, tá? A revendedora, a empreendedora de semijoias que é treinada aqui na Universidade Carbon. Quando a cliente fala, vou pensar e depois te falo, o que você vai falar a partir de hoje? Fulana, no dia 1, tá? Depois eu vou mandar para vocês essas frases. No dia 1, o que você vai mandar para aquela cliente que falou que ia pensar? Lembra que eu disse para vocês que a gente tem que ter estratégia? Que a gente tem que ser intencional? Olha a estratégia do dia 1. Você vai falar, fulana, aquela pulseira, ela ficou incrível em você. Ela ainda está aqui. Se quiser pensar com carinho, o que você fez ali? Você só mandou uma mensagem para ela não se esquecer de você. No dia 3, olha que estratégico. Você vai mandar para ela, fulana, eu vi um look hoje com uma... E lembrei de você na hora. Você vai falar, né, usar aquela semijoia que ela gostou, enfim, você vai falar, eu vi um look hoje que combina demais com aquela sua peça e eu lembrei de você. No dia 5, o que você vai fazer? Fulana, tá acabando o estoque. Se quiser, consigo garantir a sua até hoje. Aqui o que você vai fazer? Você vai colocar nela um gatilho de urgência, um gatilho de escassez. No dia 7, se ela ainda não estiver comprando, o que você vai falar para ela? Fulana, tudo bem por aí? Só passando para dizer que qualquer novidade que chegar, te aviso. Você tem um gosto incrível. O que você fez? Você não desistiu da sua cliente. Você não desistiu dela. Você persistiu com inteligência, com estratégia, tá? Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Aquela cliente que diz para você, eu vou pensar, não encare essa cliente como um ponto final. Encare como uma vírgula. Tá? Encare como uma vírgula. Talvez ela não está no momento de comprar, talvez naquele dia ela não esteja em um bom dia. Você precisa entender que isso faz parte da vida de qualquer vendedor. O melhor vendedor do mundo, isso vai acontecer com ele também. A diferença é como ele encara esse vou pensar depois, tá? Então você vai fazer isso a partir de hoje. Quais são as dicas que eu quero, né, que você lembre? Não cobre, nunca cobre o cliente. Convide. Mostre que você lembrou dela com autenticidade. Crie urgência sem pressão. As frases que eu quero que você leve aí para sua vida. Lembrar a minha cliente não é insistência, é cuidado. Quando você lembra a sua cliente, você não está sendo nem insistente. Isso é cuidado. Ela gostou, ela só precisa ser guiada. Isso é verdade, gente. Ela gostou da sua peça, ela só precisa ser guiada. E a nossa função como vendedores é guiar os nossos clientes. Você precisa fazer isso. Cada contato é uma nova chance de fazer ela sentir vontade de novo. Lembra que a gente trouxe no passo 2? Você vai colocar no passo 3, que é fazer com que ela sinta novamente aquele desejo que ela sentiu. Ah, Bruno, mas isso dá muito trabalho. Gente, você quer prosperar? Você quer ter resultado? Tudo nessa vida dá trabalho. Não existe nada fácil. Não existe nada fácil. E na semijoia não vai ser diferente. Para de achar que as coisas vão acontecer fácil, elas não vão acontecer. Sabe o que vai acontecer? Depois de um período, depois que você pegar o jeito da venda, quando você entender os caminhos que você deve seguir, você sofre menos. Porque você consegue entender que o perfil dos clientes se repetem. O comportamento dos clientes se repetem. A mesma desculpa que um dá, o outro dá, aí você já sabe qual é o caminho. Eu me lembro que quando eu vendia livros, as objeções, quando elas chegavam, elas se repetiam. A mesma objeção que aquela pessoa que comprou, ela fez, essa pessoa também fez. Então eu pensava, estou no caminho certo. Então você precisa começar a ser intencional a partir de hoje. Entender que esses revés que acontecem dentro de um processo de venda, eles são normais, tá? Não é a cliente que não quer comprar, não é a cliente que não gostou. É só um processo dentro, né, desse mundo que a gente chama de vendas. Vai acontecer com você, acontece comigo, acontece com todos os grandes vendedores, tá bom? Então, esse é o passo 3. Não se esqueça do que eu disse para vocês. O passo 3 é: a minha cliente some e eu não sei o que fazer. Você não sabia o que fazer. A partir de hoje, você já sabe qual é o caminho que você deve seguir. Vamos lá para o nosso passo 4, e não menos importante, tá? Qual que é o nosso passo 4? O medo de cobrar. Como receber sem se queimar? Me conta aqui, tem alguém que está te devendo? Que comprou semijoias com você e ainda não pagou? Então hoje você vai descobrir qual que é o caminho para você poder cobrar essa pessoa. Quem quer aprender como receber? Então agora é a hora. Qual que é a frase que eu coloquei aqui, ó? Essa frase é muito verdadeira. Quem mais cobra, recebe primeiro.
Quem tem medo de cobrar é o último, ou nunca. Vou repetir essa frase. Quem mais cobra, recebe primeiro. Quem tem medo de cobrar é o último, ou nunca vai receber. Você tem cobrado das pessoas que te devem? Por que que isso acontece? Tá? Vamos explicar. Por que que isso acontece? Cobrar ativa um medo emocional antigo que a gente carrega. O medo de ser rejeitado, de ser julgado ou mal visto. Muitas revendedoras têm uma crença inconsciente. E às vezes essa crença pode estar acontecendo com você. Se eu cobrar, a cliente vai achar ruim e nunca mais vai comprar de mim. Gente, para com isso. O resultado, quando você pensa dessa maneira, você se cala, você sofre, você perde dinheiro e fica carregando mágoa de gente que continua andando por aí com um look novo, mas te devendo. E o pior, você ainda se sente culpada por isso. Já aconteceu com você? Você vendeu para uma pessoa, ela não te pagou, você não cobrou, e você vê postagem dela no Instagram, indo passear, indo nos melhores restaurantes e te devendo? Mas de verdade, sabe culpa de quem é? A culpa é tua, porque você não cobrou da maneira como deveria cobrar. Apesar, né, de que a partir de hoje, quem está assistindo essa aula vai evitar a venda no fiado. Vai começar a vender no cartão de crédito, vai vender no Pix, vai começar, né, a se posicionar de uma maneira diferente. Mas se isso acontecer, você já sabe qual é o caminho que você vai seguir, tá? O que que elas precisam entender? A pessoa que ela te deve, elas precisam entender que você não está pedindo um favor para elas. Você não está pedindo favor. Você só está relembrando ela de um compromisso assumido. Cobrança, gente, não é grosseria, é postura profissional. Se você não cobra, sabe o que a cliente entende? Você é desorganizada, que você é enrolada ou que você não precisa do dinheiro. É muito forte isso, gente. Se você não cobra, o que a pessoa que está do outro lado ela entende? Que você é desorganizada, que você é enrolada ou que você não está precisando do dinheiro. Porque você não está cobrando de maneira inconsciente. A pessoa que ela já tem dificuldade, né, de pagar, a pessoa que já tem dificuldade de ser correta nos compromissos que ela assume, vai acontecer isso, tá? Então, qual que é o resultado? A dívida vai ficando para depois e o depois nunca chega. Olha essa estatística que eu vou trazer para vocês. Segundo o Serasa, o Brasil fechou 2024 com mais de 72 milhões de inadimplentes. E a maior parte dessas dívidas são com pequenos comércios e com pessoas autônomas. E mais de 40% dessas pessoas que devem, sabe o que elas dizem? Olha isso daqui. Mais de 40% dessas pessoas que devem dizem que só pagam quem cobra de forma ativa e gentil. Ou seja, quem lembra, recebe. Quem se cala, toma calote. Então, a pergunta que eu te faço: você tem cobrado as pessoas que te devem de maneira gentil, de maneira educada? Isso não é grosseria. Isso não é grosseria, gente. Você está fazendo o que precisa ser feito. Ó, quem mais cobra, recebe primeiro. Quem tem medo de cobrar, fica por último. É isso, Tamara. Essa é a realidade. Então, qual que é a mentalidade que você precisa desenvolver a partir de hoje? Se você tem medo de cobrar, você não está pronta para crescer, tá? Vocês estão percebendo que no decorrer das aulas aí eu estou pegando mais pesado com vocês. Se eu estiver pegando muito pesado, vocês me avisem. Mas às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades. E essa é uma verdade, né, que você precisa levar para a sua vida. Se você tem medo de cobrar, você não está pronta para crescer. Tá? Guarde isso no seu coração. Se você tem medo de cobrar, você não está pronta para crescer. Empreendedora, gente, não implora, ela comunica com clareza. E mais do que isso, cobrar não afasta cliente. O que afasta é ficar calada e depois desabafar nas costas. É isso, né? É isso que vai te prejudicar. É você ficar calado e depois ficar desabafando nas costas dessa pessoa. Então você precisa sim cobrar, tá? Você precisa fazer a sua parte. Agora algumas simulações aqui da revendedora sem treino e da revendedora treinada aqui na Universidade Carbon, tá? A revendedora sem treino, ela manda uma mensagem: oi, então, você conseguiu olhar aquele pagamento? Ela enviou a mensagem 21h50, sem contexto, sem clareza, sem energia. O que vai acontecer? A cliente vai visualizar, não vai responder e pronto, você se cala de novo, você some. Agora, a partir de hoje, a revendedora que foi treinada aqui na Universidade Carbon
e eu vou trazer para vocês no e-book, tá, gente? Várias frases para vocês utilizarem, para vocês se tornarem cobradoras oficiais. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é cobrar, gente. Eu falo, o meu irmão brinca comigo, falo, Bruno, dever para você é pior do que dever para agiota. E eu sou chato. Se combinar algo comigo e não cumprir, eu vou ficar no pé dessa pessoa até ela me pagar. Lembra que a gente disse? Aquele que mais cobra, recebe primeiro. Então, eu uso isso no meu dia a dia. Olha, é o que você vai fazer a partir de agora. A partir de agora, você é uma pessoa treinada. Oi, fulana, tudo bem? Hoje é o dia do nosso acerto combinado. Me avise o melhor horário para poder receber. Fecha o meu controle hoje à noite. Me avisa, tá bom? Mais do que isso. Confio em você. Sei que você é uma mulher de palavra. Me posiciona certinho aqui e me ajuda a crescer. Olha para você ver, gente. Isso aqui é forte demais. O que você vai fazer? Você vai colocar, né, um título na pessoa que está do outro lado. Você vai falar o seguinte: fulana, eu sei que você é uma pessoa de palavra. Não é verdade? Você não concorda que ela é uma pessoa de palavra? Porque se ela não fosse uma pessoa de palavra, você não teria vendido para ela fiado. Então, se você vendeu, agora você precisa trazer para ela, né, isso à tona. Você precisa mostrar isso para ela, tá? Então, faça isso. Não deixe de cobrar, tá? Isso vai fazer toda a diferença. O que eu coloquei aqui? Ó? A forma como você se posiciona define como você vai ser tratada. Você precisa saber se posicionar. O cliente que respeita o próprio nome, ele respeita o seu também. Você não é só uma vendedora, você é uma profissional, tá? Guarde isso no seu coração. Você não está fazendo favor. As pessoas não estão fazendo favor comprando de você. Pelo contrário, é você que está fazendo um favor vendendo para elas. Você vai na casa dela em horário fora do horário de trabalho, você facilita a vida dessa pessoa. Então, quem está ajudando, né, essa cliente é você. Não é ela que está te ajudando comprando, tá? Então, a partir de hoje, comece a se posicionar dessa maneira. Algumas frases que eu coloquei aqui, ó, que eu quero que você, né, leve aí para a sua vida. Cobro com respeito, porque respeito o meu trabalho. O que me torna profissional não é só vender, é saber receber. Que não adianta nada você vender um monte e não receber, tá? Não adianta nada. Eu sou clara, firme e gentil. E minha cliente sente isso. A partir de hoje, ela precisa sentir que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa diferente. Gente, a tela de vocês está preta ou não? Acho que umas 2 pessoas falaram isso daí. Tudo certo aí, né? Eu vendo para quem paga e cobro mesmo. É isso aí, Nair. Gente, então esse é o passo 4, tá? E não menos importante do que os outros, tá? Não menos importante, mas coloque isso em prática. Isso vai fazer total diferença na vida de vocês na hora de cobrar. Agora nós vamos para o passo 5, tá? Não menos importante do que os outros, tá? Qual que é o passo 5? Agora eu vou trazer para vocês uma técnica. Essa técnica é uma técnica muito legal, que é uma técnica de fechamento. Como você transformar elogio em venda. Anote tudo isso que eu vou trazer agora para vocês. Isso daqui é muito, muito valioso. Eu digo que o maior segredo de grandes vendedores que eu conheci é que eles se tornaram especialistas em fechar venda. Não adianta nada você criar conexão com a outra pessoa, você despertar o desejo naquela pessoa e não conseguir concluir a venda. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas que não têm resultados acima da média são pessoas que têm dificuldade de fechar uma venda. A partir de hoje, você não vai ter mais essa dificuldade. Eu vou te ensinar aqui agora a como fazer fechamentos. Como você fechar uma venda, aproveitar toda cliente que você tem abordado, tá? Qual frase que eu coloquei aqui, ó? Cliente que elogia e vai embora não paga boleto. Entendeu? Cliente que elogia. Ai, que peça linda, nossa, você é maravilhosa. E vai embora, essa cliente não paga boleto, tá? Explicação, o que eu quero dizer com isso? A venda, ela não termina quando a cliente diz, nossa, amei. Ela só termina quando você conduz até o sim. Você precisa fechar a venda. De nada adianta você ser aquela pessoa carismática, aquela pessoa que criou conexão, mas não conseguiu fechar a venda. Você está perdendo tempo e a responsabilidade é sua, tá? A partir do momento que você não faz o fechamento de uma venda, o erro está em você.
Estava, porque a partir de hoje você vai mudar, tá? Então vamos lá. Por que isso acontece? A cliente ela diz: "Nossa, lindo demais esse colar". Aí a revendedora ela se emociona com elogio, mas fica muda. Ela espera cliente levar a peça. Resultado: a cliente vai embora com vontade, mas sem o produto. E por que isso acontece, gente? É por falta de preparo. As pessoas não sabem como conduzir o fechamento com naturalidade. Tem medo da rejeição. A maioria das pessoas que trabalham com vendas tem medo da rejeição. Elas acham que quando você pergunta, você quer levar? Ela está se sentindo pressionada. Aqui entra algumas crenças limitantes que a gente tem. Quais são as crenças limitantes que a gente desenvolve, né, ao longo da nossa vida? Primeira delas, a cliente ela só compra se quiser. Tá errado, tá? Não é a cliente que tem que... a cliente compra se quiser, não. É você que vai determinar isso. Mas o que às vezes a gente acha? Eu não quero parecer insistente. Gente, só que quem conduz a conversa é quem tem postura profissional. E a cliente, ela espera ser conduzida. Você tem que ser a protagonista, né, daquele momento. É você quem determina as regras do jogo. Vamos aprofundar um pouco mais aqui para vocês poderem entender. Alguns exemplos reais, algumas simulações. Primeiro, daquela revendedora que não foi treinada. A cliente diz: "Nossa, esse brinco está maravilhoso". Gente, se ela falou isso, esse brinco está maravilhoso. Isso aí é venda feita, gente. A venda já está no papo. Você só precisa fechar, tá? Você só precisa fechar a venda. Ô, Alexandra, você vai ter uma consulta agora? Nossa, eu às vezes eu empolgo. Era para eu terminar o treinamento às 8, mas eu acabo empolgando, eu gosto tanto do assunto e acabo aprofundando um pouco mais aí. Mas a gente já está partindo aí para o nosso final, tá? No último momento aqui eu tenho algo bem especial para vocês, mas fica aqui até o final para você poder, né, ganhar aí o seu e-book. Então vamos lá. A cliente, a revendedora que ela não tem treinamento, aquela vendedora que não é preparada. A cliente falou: "Nossa, esse brinco está maravilhoso". O que a revendedora fala? Eu também achei. Qualquer coisa me chama. Resultado: elogio sem ação. Venda perdida. Acontece isso com você? A cliente elogiou a peça, aí você fala: "Nossa, eu também achei. Qualquer coisa me chama". Gente, para com isso. Isso não está certo. Não é dessa maneira que você tem que se portar. Qual que é a maneira certa? A cliente falou: "Nossa, esse colar é incrível". O que a revendedora de sucesso, aquela revendedora que foi treinada na Universidade Carbon, o que ela diz? "Você quer que eu embale agora ou prefere escolher mais alguma coisa?" Você deixa a sua cliente sem saída. Você fez uma pergunta onde ela só tem duas respostas. Olha qual é a pergunta que eu fiz. Você quer que eu embale agora ou você prefere escolher mais alguma coisa? Ela tem saída? Não tem saída. Ela vai responder se ela vai querer mais alguma coisa ou se ela quer que você embale. Isso é conduzir. Essa é só uma pergunta, tá? Outra cliente, ela falou: "Nossa, esse brinco ficou lindo". O que a revendedora preparada, ela fala? "Posso separar para você? Você prefere pagar no Pix ou prefere parcelar no cartão?" Gente, o que você está fazendo aqui? Você não está dando para ela a possibilidade de vender fiado, você não está dando a possibilidade para ela de ficar, né, decidindo o que vai ser feito, é você que está conduzindo. Bruno, mas isso é errado, eu não concordo em fazer isso. Então tá bom, então para de vender semijoia porque venda não é para você. Muda a sua mentalidade. Se ela não comprar com você, ela vai comprar de outra pessoa. E é muito melhor ela estar comprando uma semijoia tua do que estar comprando uma pizza e fazendo mal para a saúde dela, que está comprando uma bebida alcoólica, está comprando um cigarro, ela está comprando a sua semijoia, ela vai ficar mais linda, ela vai estar te ajudando a realizar o seu sonho. Então não tenha medo de vender, não. A gente tem que vender mesmo. Lógico que você não vai vender para a sua cliente o que você quer. Você vai vender para a sua cliente o que ela precisa. Mas o que ela precisa, você tem que vender. Você não pode ter dó. Lembra que a gente disse no começo da aula? Vendedor bonzinho não prospera. Vendedor bonzinho não fica rico. Tá? Então, a partir de hoje, você vai mudar a sua postura. Você vai usar perguntas para poder conduzir ao fechamento. Eu coloquei mais alguma aqui. Ó. A cliente falou: "Nossa, que peça diferente". O que a revendedora preparada ela fala? "Essa é uma das últimas dessa coleção. Posso garantir essa sua peça agora?" Gente, isso é conduzir para o fechamento. Isso é conduzir para o fechamento. A outra cliente falou: "Nossa, tá muito linda essa pulseira.
que a revendedora preparada ela fala? Ficou perfeita em você. Imagina com aquele look que você tem. Posso fechar essa venda para você? Gente, é isso. O que eu vou trazer para vocês depois? Eu vou trazer 20 frases de fechamentos intencionais, tá? Que vai estar no e-book que eu vou entregar de presente para vocês. São 20 frases que você vai estar utilizando para você poder conduzir o fechamento de uma maneira natural e onde você não perca a venda. A partir de hoje, você vai se tornar uma fábrica, uma máquina de fechar venda. Usando o quê? Usando essas perguntas de fechamento, que serão perguntas estratégicas e que você não tem ideia do quanto vai te ajudar, tá? Vai te ajudar muito. Algumas aqui que eu trouxe, né, só para trazer um spoiler aqui para vocês. Essa peça ela é sua, só falta me dizer a forma de pagamento. Posso preparar a embalagem para você enquanto você escolhe a próxima? Posso preparar aqui, ó, essa peça, ela pede para ir com você. Vamos fechar? Aí tem as perguntas para urgência, que é para você gerar o gatilho de urgência na pessoa. Tenho pouquíssimas unidades desse brinco. Quer garantir o seu? Outra coisa legal, essa peça está saindo muito. Posso te colocar agora nessa lista de espera? Enfim, gente, são inúmeras perguntas que você faz que te conduzem para o fechamento de uma maneira estratégica e leve. Meninas, eu quero que vocês entendam a partir de hoje, tá? Que vender não é um dom. Vender é algo que você consegue aprender, que você consegue desenvolver. Vocês estão percebendo? Se eu não me engano, essa é a nossa 4ª aula. Quem participou de todas elas, eu não tenho dúvidas que já progrediu. Eu não tenho dúvida que se colocou em prática, já teve resultado. Porque vendas é isso. Vendas é você buscar conhecimento e aplicar. É você buscar conhecimento e aplicar no campo. É você testar. Não adianta, como eu disse e repito, você vir aqui, ouvir tudo isso e não colocar em prática. Você precisa colocar em prática. Isso vai fazer toda a sua diferença. Eu estou aqui, gente, porque eu carrego um propósito no meu coração. A venda, ela mudou a minha história. Ter aprendido a vender me fez viver coisas que eu nunca imaginei viver. Nunca imaginei viver. E hoje eu carrego essa missão no meu coração, que é mostrar para você. Eu tenho certeza que eu estou falando com muitas improváveis aqui. Mulheres que às vezes nem estão acreditando mais no seu potencial. A família, né, já desacreditou de você. Mas se você está aqui hoje, é porque existe um propósito. Se você está aqui, é porque alguém olhou para você e disse, eu acredito nessa pessoa. Então aproveite. Aproveite essa oportunidade. Eu quero fazer com vocês aqui agora, né? Eu quero contar, na verdade, uma parábola que eu li recentemente e ela foi muito importante para a minha vida. Eu gostaria que você levasse essa parábola aí para a sua vida. Que você realmente parasse o que você está fazendo agora, que você prestasse atenção nessa parábola. Eu tenho certeza que dentro dela existem lições muito importantes para você poder levar para a sua vida. E saiba, todas as vezes que eu trago esse treinamento para vocês, todas as vezes que eu conto uma parábola, eu também estou aprendendo. Eu estou aqui também na condição de aprendiz. Ninguém sabe tudo. Olha aqui do meu lado, olha aqui o tanto de livro que tem aqui, ó. São livros que eu já li de vendas. E todas as vezes que eu vou ler algum livro, sabe o que eu entendo? Que eu sei muito pouco, que eu preciso buscar mais conhecimento. E aí não pode ser diferente. Você tem que ter essa urgência, você precisa ter esse senso de querer buscar mais, de entender sobre o que você está fazendo, tá? Então preste atenção nessa parábola que eu vou contar para vocês aqui agora. É a parábola da águia e da galinha. Certa vez um fazendeiro ele encontrou um filhote de águia caído perto de um penhasco. Com pena daquela águia, ele levou para casa e colocou no galinheiro, junto com as galinhas. Aquela águia, ela cresceu cercada por penas curtas, bicos pequenos e asas que não ousavam voar. Aquela águia, ela aprendeu a ciscar, a baixar a cabeça, a se contentar com o chão. Um dia, um viajante viu aquela ave majestosa no meio das galinhas. Espantado, ele disse àquele fazendeiro, isso aí não é uma galinha, é uma águia. O fazendeiro respondeu, pode até ter sido um dia, mas agora é só mais uma galinha como as outras. O viajante ele não aceitou aquilo.
Ele levou a águia até o topo de uma montanha e ao pôr do sol ele soltou um grito: você é águia. Você não nasceu para viver no chão. A águia, ela tremeu, ela hesitou, mas algo dentro dela despertou. Ela olhou para o céu e pela primeira vez com coragem, ela voou. Muitas mulheres, hoje, e talvez eu estou falando com elas aqui, vivem como essa águia, presas em galinheiros que não escolheram. Galinheiros emocionais, onde foram ensinadas a se calar. Galinheiros financeiros, onde vivem de favor, vendendo fiado, sem saber se o mês vai fechar a conta. Galinheiros mentais, onde todo sonho é diminuído, desacreditado ou ridicularizado. Disseram a você que vender era coisa pequena, que cobrar era falta de educação, que é melhor agradar do que se posicionar, que mulher tem que ser boazinha, mesmo que esteja sofrendo por dentro. E assim você foi se acostumando a viver abaixo do seu potencial. Foi se encolhendo, aceitando pouco, pedindo desculpas por querer crescer. Mas toda mulher águia sente quando ela está na hora de sair do chão. Ela sente quando a oportunidade bate a porta. E talvez essa seja a sua oportunidade. Eu sempre digo, esse treinamento ele não foi por acaso. Você está aqui porque alguém acreditou em você. Uma marca, uma empresa, um empresário, uma empresária, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu investir em mulheres e homens como você. Não porque você já chegou pronta, mas porque viram em você um potencial que talvez nem você ainda enxergue. Isso aqui, gente, não é só uma aula, é um chamado. É a resposta de uma oração que talvez você fez um dia chorando. É Deus te dizendo, filha, eu tenho muito mais para você. A pergunta que eu te faço é agora, como que você está reagindo a isso, a essa oportunidade? Com medo ou com decisão? Com dúvida ou com atitude? Você pode continuar ciscando desculpas, ou você pode bater as asas do posicionamento, da dignidade e da coragem. O topo da montanha ainda está lá, esperando por você. E o céu não está tão longe quanto parece. Guarde algo no seu coração. Você nasceu para voar. Não se esqueça disso. Você nasceu para voar. E guarde no seu coração. A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um mês de junho maravilhoso e que você guarde no seu coração que você não está por aqui por acaso. Existe um porquê por trás disso. O que eu quero que você faça agora? Quando a gente terminar esse nosso bate-papo, você vai lá no grupo, né, da empresa que você representa, lá no grupo das pessoas que acreditaram em você, que viram aí uma águia. Talvez você nem sabe que existe uma águia aí, mas se te der essa oportunidade é porque visualizaram isso. Você vai lá no grupo e vai agradecer essa oportunidade que te deram. Porque, como eu disse e repito, se eu estou aqui hoje, é porque o investimento foi feito. Se eu estou aqui hoje, é porque acreditam em você. E por mais que você se ache uma improvável, saiba de algo. A venda tem o poder de fazer com que você viva coisas extraordinárias. Fique com Deus, uma ótima noite e até a próxima. Tamo junto!